Olá amigos da TV Cidade, eu sou o Marcelo e bem-vindos a mais uma edição do Esportes na TV, aqui na TV Cidade Farroupilha. Bom, voltando às atualizações das últimas semanas do esporte, tivemos a definição da divisão de acesso no futebol gaúcho, onde, para surpresa de alguns e não de outros, o Santa Cruz acabou eliminando o Monson e o Guarani acabou eliminando o Lajadense. O Lajadense que foi o algoz do Brasil de Farroupilha na fase anterior, né? Então, acabou agora caindo fora para o Guarani de Bagé e subindo então o Santa Cruz e o Guarani para a próxima Série A do Gauchão 2024. Bom, falando um pouco sobre o futebol feminino, né, que agora no último dia 6 de agosto começou a Série A do Gauchão 2023 feminino, as nossas guerreiras do Brasil já fizeram duas partidas, enfrentaram o Cruzeirinho lá em Cachoeira e acabaram empatando em 0-0, e no último domingo enfrentaram o Flamengo aqui nas Castanheiras e acabaram sendo superadas por 1-0. As nossas guerreiras que voltam a campo no próximo domingo, às 13h30, contra o Nova Vida 2022, né? Um clube novo também, que é uma SAF, né? Que é hoje uma das novidades no futebol, né? SAFs. Então o nosso time feminino volta a campo no próximo domingo. Se puder, se tiver tempo, se conseguir dar um apoio lá para as meninas, que será muito importante até para a nossa cidade também, porque afinal de contas é a Série A do Gauchão, né? Então não é todos os clubes que têm essa oportunidade de disputar. E passando para a próxima fase, o Brasil pode enfrentar a dupla Grenal, né? Que o Inter e o Grêmio já estão na próxima fase devido ao aporte financeiro e tudo mais, né? O Brasil de Farroupilha, que tem um ponto, né, empatou com o Cruzeirinho na primeira rodada. O Brasil também tem um jogo a menos, né, que teve um jogo adiado da primeira rodada contra o Elite. Então, estamos na terceira rodada, mas o Brasil tem apenas 2 jogos. Bom, seguindo então para a dupla Caju, o Juventude vem muito bem na Série B, né? Conquistou uma vitória importantíssima contra o Guarani em Campinas, com um gol do Eric Farias no segundo tempo. O Juventude hoje é o 5º colocado com 39 pontos, 2 pontos a menos que o Criciúma, 4º colocado. Então o Juventude segue firme na briga pelo acesso à Série A do Brasileirão e ficamos na torcida pelo Papo Jaconeiro. Já o outro time da cidade, o Ser Caxias, empatou no último domingo com o Ceilândia aqui no Estádio Centenário por 0-0. Jogo válido esse pelas oitavas de finais da Série D. E enfrenta agora novamente o Ceilândia no próximo sábado no Distrito Federal, precisando vencer o jogo para avançar à próxima fase. Lembrando que na Série D, assim como a Série C e a Série B, só os 4 primeiros sobem, ou seja, o Caxias precisa avançar até as semifinais da competição para conseguir o acesso, o tão sonhado acesso, né, no caso, à Série C do Brasileiro. Seria importante para nós um dia vermos um clássico Caju já numa prateleira mais alta também do futebol nacional, né? Um clássico que é tão disputado aqui no Rio Grande do Sul, um clássico tão forte, né? Que envolve 2 das maiores torcidas do interior do estado e que há muito tempo não se encontram, né, em nível nacional. Então ficamos na torcida para que o Caxias consiga o acesso e que o Juventude também possa brigar até o final e consiga voltar à Série A. Bom, chegando na dupla Grenal, né, a dupla Grenal, que são os 2 maiores clubes do nosso estado, o Internacional eliminou o River Plate numa disputa emocionante de pênaltis na última terça-feira e avançou às quartas de finais da Libertadores. O Inter agora enfrenta o Bolívar, né, na próxima semana, primeiro jogo lá em La Paz, tem uma altitude considerável, né, então há toda uma estratégia de jogo para esse confronto, e depois tem um jogo de volta aqui no Beira-Rio. Lembrando que se o Inter avançar para as semifinais, ele pode pegar ou outro time brasileiro, no caso o Fluminense, ou o Olímpia. O Olímpia que surpreende até aqui, né, por ter eliminado o Flamengo nas oitavas. Eliminou o Flamengo com uma vitória considerável de 3-1 lá no Paraguai e tinha perdido no Rio de Janeiro por 1-0, né? O Flamengo que vive uma grande crise nos últimos dias, né, com toda aquela questão do preparador físico com o Pedro, que teve todo aquele enrosco, toda aquela confusão, e agora mais recentemente também o Gerson brigando com o Varela, e
clima não é muito bom entre os jogadores, a comissão técnica, então o Flamengo vem numa crise, né, agora. E, linkando o Flamengo, nós temos o duelo agora contra o Grêmio, né, o outro time da capital gaúcha, que está nas semifinais da Copa do Brasil e está enfrentando o Flamengo pelo seu segundo jogo, né. O Flamengo derrotou o Grêmio aqui em Porto Alegre por 2-0 e agora, quarta-feira, decide a volta no Rio de Janeiro. O Grêmio precisará fazer, então, ou 3 gols de diferença ou 2 gols de diferença e tentar avançar nos pênaltis. O Grêmio, que vai muito bem, ao contrário do Inter, que vai bem na Libertadores e vem fazendo um campeonato brasileiro muito abaixo do esperado, né? O Inter, que hoje é o 13º colocado no campeonato com 24 pontos, ou seja, ele tem praticamente a metade dos pontos que o Botafogo, líder, que faz uma campanha histórica até aqui no Brasileiro, tem, né? O Botafogo, que tem 47 pontos e o Internacional tem 24, ou seja, praticamente o Botafogo tem praticamente o dobro, né? Já o Grêmio é ao contrário, o Grêmio faz uma boa campanha na Série A do Brasileirão, hoje é o 3º colocado, atrás apenas do próprio Botafogo e do Palmeiras. Lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos, né? Um jogo adiado contra o Corinthians, lá em Itaquera, que se o Grêmio acabar vencendo, ele reassume a vice-posição do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, então, que enfrenta agora o Flamengo na próxima quarta-feira, vem de vitória contra o Fluminense num jogo polêmico, né? Teve uma marcação ou não de um pênalti e tudo mais no fim do jogo, o VAR acabou não chamando, enfim, é um lance interpretativo, mas o Grêmio venceu o Fluminense por 2-1, gols do Bitelo e Ferreirinha, e o Germancano que abriu o placar para o Fluminense, o Grêmio que venceu de virada. Já o Inter, né, que vem no Campeonato Brasileiro ruim, perdeu para o Botafogo de virada no Rio de Janeiro, né? O gol do Colorado foi marcado por Maurício, e do Botafogo foi Eduardo, Vitor Sá, se não me engano, e o zagueiro do Inter que fez o outro gol contra, né? Então, essas são atualizações da dupla Grenal. Já agora começamos também os campeonatos internacionais, né? Tivemos a primeira rodada da Premier League, nada de muito novo, o atual campeão Manchester City acabou vencendo fora de casa, o Burnley, que volta da segunda divisão inglesa, ganhou por 3-0, ganhou com certa tranquilidade. O outro time de Manchester, o Manchester United, venceu por 1-0, um jogo complicado contra o Wolverhampton em casa, com um gol marcado pelo Rafael Varane, zagueiro. O Arsenal, vice-líder na temporada passada, também estreou com vitória, 2-1, em cima do Nottingham Forest. Nottingham Forest que tem vários brasileiros lá, como Danilo, Scarpa, entre outros. Já a Bundesliga ainda não começou a Copa da Alemanha e tivemos uma surpresa, né? O Bayern de Munique, que disputava a Supercopa da Alemanha, acabou derrotado por 3-0 e perdeu o título. E há uma curiosidade nessa perda desse título, porque o Bayern de Munique contratou o Harry Kane, que é um dos grandes centroavantes do futebol mundial, só que o Harry Kane ele não tem nenhum título oficial na carreira. E ele chega agora ao Bayern de Munique, o Harry Kane, para quem não sabe, é ex-jogador do Tottenham da Inglaterra. E quem acompanha o futebol mais de perto sabe que o Tottenham ele acaba disputando títulos, mas não é um clube muito conhecido por grandes conquistas, né? É um clube que já vem num jejum de títulos há algum tempo. E o Harry Kane, então, não conquistou nenhum título, nem pelo Tottenham e nem pela seleção da Inglaterra. E acabou se transferindo agora para o Bayern de Munique, nessa janela aqui de transferência. E no primeiro título que ele disputa com o Bayern, ele acaba perdendo. Então fica aí uma curiosidade, né? O Harry Kane segue sem títulos na carreira, né? Ele que já passa dos 30 anos, já é um centroavante veterano, muito bom centroavante, mas tem essa curiosidade de não ter levantado nenhum título na carreira. Outras informações sobre janela de transferência, né? Vários jogadores famosos estão indo para a Arábia que agora promete ser um grande expoente do futebol mundial, né? Começou com o Cristiano Ronaldo, bem dizer, né? O Cristiano Ronaldo, quando foi lá pro time da Arábia, ele acabou elevando o mercado árabe, né? E vários outros jogadores acabaram se transferindo para lá, como o Roberto Firmino, Sadio Mané, Kanté, entre outros, né? Até o próprio Vina, que estava aqui no Grêmio, também acabou indo para o futebol árabe. E agora todo mundo comenta também que o próximo jogador a ir para lá é o Neymar, né? O Neymar que está causando muita polêmica, por eles dizem que
É um jogador ainda que teria muita lenha para queimar ainda no futebol europeu, futebol mundial assim, como um todo, né? Poderia estar disputando grandes competições e vai optar por ir para a Arábia. Bom, ele optou por seguir a carreira dele como ele melhor preferir. Eu acho que cabe a nós julgarmos se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado ou não em seguir para a Arábia, né? Se ele entende que é melhor para a carreira dele, que seja feliz lá. Eu entendo que ele deveria seguir mais alguns anos na Europa para depois, né, seguir para a Arábia. Mas, enfim, foi uma decisão dele, né, e torcemos para que lá ele seja feliz e que siga o caminho das vitórias como ele já teve em toda a sua carreira. Bom, as atualizações eram isso dessa semana. Se gostou, se curtiu, segue o nosso canal lá também. Se quiser rever a entrevista, ou você não viu a entrevista com o meu amigo Rafael Coloda, sobre a licitação do Estádio das Castanheiras, né, o Estádio das Castanheiras que continuará sendo comandado pelo Brasil de Farroupilha, né, pelos próximos 10 anos, assim como ele explicou na nossa entrevista. Se quiser ver a entrevista dele completa, tem no nosso canal aqui na TV Cidade no YouTube, e tem no meu canal também o Footnager, lá tá disponível o vídeo com todo o conteúdo da entrevista, certo? Muito obrigado, um abraço a todos e até mais. Valeu!